para ele apresentar o nosso convidado, o professor Fabrício. O tema dessa atividade é metodologias e práticas pedagógicas para a educação no campo. Oi, Aline. É um prazer estar aqui novamente. A gente está... Nem deu tempo de tomar uma água, né, Rondon? Eu trouxe meu copo aqui, a Sara pegou uma caneca cheia aí, dá dando tempo. Agradecer muito aí o convite. A gente tem trabalhado na nossa comissão já há alguns meses, pensando nos temas que a gente deveria abordar aqui no nosso segundo em campo. E logo que a gente começou a conversar e discutir sobre quem a gente poderia convidar, como a gente deveria abordar, uma das primeiras pessoas que eu pensei foi o professor Fabrício Valentim da Silva. O professor Fabrício Valentim vai conversar um pouco com a gente sobre as metodologias da educação na educação do campo. O professor Fabrício, ele trabalha aqui em Itacoatiara, na UFAM, no Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia. Ele é pedagogo, formado aí na Universidade Federal de Viçosa, mestre em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, doutor em Educação pela Universidade de Montreal, atualmente é professor adjunto 3 aí do nosso I7 aqui, uma instituição que temos uma relação muito próxima, eu, o IFAM e a UFAM aqui em Itacoatiara, realizamos diversas atividades juntos aí com os professores e técnicos da UFAM, então, agradecer muito a participação do Fabrício aqui. Ele é vice-líder do Grupo de Pesquisa e Educação, Formação e Ensino para a Diversidade e desenvolve o projeto Mentoria de Professores de Ciências Iniciantes, aprovado aí pelo CNPq também. Atualmente, ele também está coordenando um projeto PAINTER, financiado aí pela FAPEAM, uma agenda de pesquisa para a EJA, análise de conteúdo de livros didáticos para a alfabetização de jovens e adultos em Itacoatiara. Então, é um grande prazer, Fabrício, ter você aqui com a gente, compartilhar suas experiências, e explicar aí para o pessoal aí que nos assistem pela TV IFAM, pelo Facebook ou pelo EV, um pouquinho sobre as metodologias da educação do campo. A palavra está com você. No final, eu trago as perguntas do pessoal do YouTube, aí, que eles vão mandando no YouTube, no Facebook, e eu trago para vocês. Obrigado aí por estar aqui com a gente, Fabrício. Bom dia, Rondon, nosso querido professor, que, como ele bem disse, todos nós aqui estamos sempre trabalhando unidos, bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aí a professora também, a professora Aline, da ProEx. Enfim, a toda a comissão organizadora, agradeço o convite em nome do I7 e do nosso grupo de pesquisa também aqui em Educação. E é sempre um prazer a gente contribuir de alguma maneira, com as nossas instituições aqui, que são irmãs, na área de educação e ciência, tecnologia, extensão, pesquisa. Então, esse é o nosso objetivo. Então, pessoal, nós vamos conversar um pouco sobre as metodologias de ensino, tendo em vista a educação do campo. Mas, para isso, assim, eu puxei uma questão de método mesmo, fazendo alguns desdobramentos, inclusive até da minha própria tese, mas adaptando para a questão das práticas pedagógicas, metodologias de ensino, e para que a gente possa compreender melhor essa questão das metodologias, das práticas, mais numa questão de fundo, de método, e depois a gente vai alinhando um pouco, tá bom? Vamos conversar aí no máximo uns 30, 40 minutos aqui de slide, para não cansar a vocês, e vamos abrir o diálogo para o final com o maior prazer, tá? Vou fazer o compartilhamento aqui. Eu agradeço aí pela atenção.
Tá, Rondon, tá certinho aí? Já apareceu? Ainda não. Está aparecendo agora. Tá Está aparecendo sim, Fabrício. Está tudo certo. Tudo certo. Então, vamos lá. Então, mais uma vez, agradeço aí o convite da comissão, né, do Segundo em Campo. É muito importante mesmo toda essa discussão, né, para o IFAM, para todos nós que estamos aqui na nossa Amazônia, né. Como foi anunciado, né, a temática metodologias e práticas pedagógicas para a educação do campo. E aí, eu dei uma detalhada aqui para a gente aproveitar mais a questão do tempo, né? 3 passos didático-pedagógicos da emancipação como método. Então, nós vamos iniciar essa conversa aí mais precisa para poder direcionar aqui a nossa fala aqui nessa manhã, né? Qual que é o ponto de partida? Eu trago aqui um ponto de partida legal, lá de 2002, né, com relação à resolução do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica, número 1, de 3 de abril, né, de 2002. Qual a importância desse documento? Institui diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. Poderia ter trago algum outro documento mais atual, normativo, mas é um documento simbólico e tem uma questão legal e que é extremamente importante para esse ponto para esse start aqui, esse ponto de partida que eu trago aqui para o momento. Então, o parágrafo único dessa diretriz diz o seguinte: a identidade da escola do campo ela é definida pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade, nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social de vida coletiva no país. Então, nós temos algumas palavras aí que são palavras-chave, né? Identidade da escola do campo, né? Vinculação a questões inerentes à sua realidade, tempo, saberes dos estudantes, memória coletiva, isso tem a ver com consciência coletiva, presente, futuro, né? Planejamento, ciência e tecnologia, né? Associar todos esses saberes para a resolução, soluções exigidas, né? Então, é importante aqui destacar esses termos. No seu artigo 13, que eu também destaquei dessa diretriz, diz o seguinte, que os sistemas de ensino, além dos princípios diretrizes que orientam a educação básica no país, observarão no processo de normatização complementar da formação de professores para o exercício da docência nas escolas do campo, os seguintes componentes. Então, eu destaquei 2 incisos aí do artigo 13 dessa resolução. Primeiro, estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das crianças, dos jovens e dos adultos no campo, na construção da qualidade social da vida individual e coletiva da região, do país e do mundo. Ou seja, pensar globalmente, agir localmente. Então, mais uma vez, aí aparece algumas palavras que são super importantes, como respeito à diversidade, o protagonismo, ou seja, as crianças, os jovens, os adultos, os nossos estudantes, ou seja, nossos educandos, educandas, não têm uma posição passiva na educação. Não deveriam ter nenhuma concepção de educação. Na questão da educação do campo, é um preceito básico. Ou seja, a educação ela é um processo ativo, né? Uma palavra que entrou muito assim, em voga, na moda, mas que vem aí de uma pedagogia de uniana, né? E vai passando por Freire e por aí vai. Ou seja, o educando, o estudante e a estudante são protagonistas, eles não são passivos, né? O inciso segundo diz o seguinte: propostas pedagógicas que valorizem na organização do ensino a diversidade cultural, os processos de interação e transformação do campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço científico e tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das condições de vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam
à convivência solidária e colaborativa nas sociedades democráticas. Então, é uma educação para a cidadania. Então, novamente, a gente encontra outras palavras geradoras aqui que vão reforçando a ideia de organização do ensino, respeitando a diversidade cultural, processo de integração, ciência, tecnologia, saberes, né, e fazeres das comunidades, dessas pessoas que vão usufruir do serviço da ciência e tecnologia enquanto um processo de melhoria da vida dessas pessoas, de transformação social. E por que eu destaquei aqueles 2 pontos? Porque é o seguinte, pessoal, o que eu queria colocar para vocês, que não existem, né, receitas prontas de metodologias. Existem vários métodos, ou metodologias, no caso, que podemos utilizar na educação formal ou informal, no ensino superior, na educação básica, enfim, e na modalidade da educação do campo, né, falando aqui, tanto para os professores e professoras, né, para os educadores e educadores que trabalharem na educação do campo, que forem trabalhar com a formação dos futuros professores, né, professores, educadores que vão trabalhar na educação do campo, nas escolas do campo, como para os nossos próprios discentes, né, da rede IFAM, né, a Amazonas. É importante nós termos sempre em mente a concepção, né, os preceitos básicos que envolvem não só a questão legal, mas a questão dos preceitos pedagógicos que norteiam, né, as práticas, os saberes, os fazeres de ensino, pesquisa e extensão dentro dessa modalidade, né? E o que nós devemos propor é sempre uma educação que tem uma cosmovisão, que tem uma visão ontológica, né? Ou como os hispanohablantes gostam de falar, é uma cosmovisão, né? Ou seja, a educação, o saber, não deve ser feito apenas para contemplar, né? Mas ele existe também, principalmente, para analisar, conhecer e intervir, né? A educação, o conhecimento, a ciência, ela tem uma função de mudança, de transformação social, política, econômica, visando os interesses da coletividade, né? Visando o princípio da cidadania crítica, reflexiva, né? Então, o principal objetivo da educação é a formação humana e a sua emancipação. Então, a educação do campo, ela está alinhada, ela está ancorada por uma perspectiva ontológica, uma cosmovisão de uma educação que projeta o indivíduo para o seu próximo nível, para o seu desenvolvimento mental e cognitivo superior, para que ele possa viver melhor, para que ele possa individualmente e coletivamente promover mudanças no seu entorno, não só na sua família, mas em todo o seu entorno, enquanto cidadão crítico e reflexivo, visando a melhoria da sociedade, em todos os seus patamares. Então, a educação emancipadora, ela é um preceito extremamente importante que eu sugiro que possa sempre embasar as nossas práticas didáticas, pedagógicas, enquanto professores, né, educadores, educadoras, e também enquanto educandos, estudantes, né, ou enquanto futuros e futuras professoras, né, e professores educandos nas escolas da educação do campo. Primeiro, é interessante compreendermos melhor o que seria essa educação emancipadora, né? Poderíamos aí utilizar vários autores, o Freire, Gadotti, enfim. Mas nós chegamos a uma síntese de que, a uma conclusão de que a educação emancipadora ela é a antítese da educação bancária. O que é essa educação bancária? A educação bancária é aquela educação tradicional, né? Que foi construída ao longo dos séculos no Velho Mundo e que chega aqui para a gente, no Brasil, colônia, através do Ratio Studiorum, né? Da Companhia de Jesus, de várias perspectivas, né? Temporais para o momento. É aquela educação que normalmente é muito valorizada porque é uma educação que vai medir nível de conhecimentos
que as pessoas têm na mente para fazer exames, Enem, vestibulares, e é o que a sociedade, assim, cobra muito das escolas, e seja públicas ou privadas, mas que é uma educação que tem alguns parâmetros que não contribuem com uma metodologia de ensino que vai elevar a mente desses jovens e adultos, né, para o próximo nível cognitivo, para habilidades mentais, né, se a gente for trazer aí para a questão da taxonomia de Bloom renovada, de habilidades de contextualização, de criação, de reflexão. Então, é uma educação muito calcada no volume, no conteúdo, né, onde há uma hierarquia entre professor e estudante, onde o estudante é entendido como uma tábua rasa, né, onde ele está vazio e precisa de receber o conhecimento. Evidente que todos nós, ninguém sabe tudo, mas, ao mesmo tempo, não existe essa história de que ninguém sabe nada, porque sempre estamos no mundo e com o mundo, vivendo, né, e movendo com o tempo e aprendendo sempre, né. Por isso que tem esse conceito de aprendizagem ao longo da vida, ou também conhecido como aprendizagem a lo largo da vida, ou seja, porque o cidadão, desde criança, passando pela formação familiar, né, e passando por todos os níveis escolares, ele vai entrar no mundo do trabalho e vai continuar aprendendo, independente de estar no mercado formal ou informal, empresas, no campo, no meio urbano, ele vai estar sempre submetido à aprendizagem, seja formal ou não formal ou informal. Então, o indivíduo vai morrer nesse processo de aprendizagem, né, da vida. Então, essa educação bancária, ela esvazia, né, essa percepção ontológica da educação emancipadora, que pode ser entendida aqui na síntese de Romain Gadotti, né, que são autores da pedagogia crítica, que trabalham com a educação para a cidadania numa perspectiva emancipadora, diz o seguinte, que essa educação emancipadora é uma ferramenta para a formação de uma cidadania crítica, humanística e democrática. Não pode aceitar sistemas de ensino tradicionais com programas de estudos, materiais didáticos, né, professores, né, professoras, administradores que estão sendo pensados pelo sistema capitalista neoliberal, que competem entre si e não cooperam com os demais. Porque o sistema capitalista neoliberal, ele está mais preocupado em transformar todos os tipos de direitos em mercadorias. Então, isso complica, principalmente para esse processo de construção igualitário, né, das pessoas para ter acesso a uma educação realmente de qualidade, pública, gratuita, e que possa elevar as mentes, os cérebros das pessoas no ambiente urbano, ou no caso aqui em específico do campo, para os próximos níveis cognitivos, visando a uma melhoria de vida, né, individual e coletiva. Para a gente entender, né, melhor onde eu vou chegar lá nos 3 processos didático-pedagógicos que eu vou sugerir, que a gente vai discutindo aqui, é importante entender que há dimensões nessa educação emancipadora que são cruciais para que possamos materializar essa metodologia do ponto de vista didático-pedagógico, enquanto método, dentro de sala de aula, independente do conteúdo, da disciplina que estejamos trabalhando, não necessariamente apenas disciplinas de conteúdos, ciências humanas ou sociais aplicadas, mas também em formação prática, e aí vocês vão entender melhor adiante quando eu for colocar. 3 dimensões são extremamente importantes, né? Nessa perspectiva de educação, né, que emancipatória, emancipadora. É a identidade, o empoderamento cognitivo e o pensamento crítico. Então, é interessante nós compreendermos essas 3 dimensões para que a gente possa depois entender os 3 passos ou 3 etapas que eu vou propor aqui para todos os professores, os educadores aqui em geral, e educandos, estudantes que estão nos acompanhando aqui nos canais aqui nas redes sociais da TV IFAM. Identidade. Né? Lembram lá daquelas
aqueles artigos, né, que eu destaquei da legislação, lá de 2002, então, ela está em sintonia já com esse pano de fundo. Então, a identidade é uma das dimensões que a nossa prática pedagógica, enquanto professores, educadores e também como futuros educadores, nós não podemos jamais descolar do nosso pensar pedagógico, seja enquanto professores, professoras e estudantes, né? Educadores e educandos. A identidade é um conceito-chave fundamental para a prática de uma educação emancipadora. Assim, os conteúdos, os materiais didáticos, currículos e programas devem ser diferenciados e considerar tanto a diversidade cultural quanto a unidade cultural. O que Freire chamou de unidade na diversidade, ou seja, convivência e tolerância no mesmo espaço de diferentes culturas. Então, a unidade não quer dizer que todos devem pensar igual ou tudo tem que ser igual, como eu mesmo estava acompanhando aí na fala dos colegas aqui, professores pesquisadores anteriores. A importância de se pensar projetos, de ter autonomia, de ter projetos políticos pedagógicos que possam respeitar as necessidades regionais, culturais, ou seja, são cursos que pertencem ao IFAM, mas que tem uma unidade na diversidade. Na sua diversidade existe uma unidade. Então, o ponto forte dessas propostas pedagógicas é justamente o que Freire sempre chamou para programa de alfabetização, para programa de educação popular, educação formal e informal, a unidade na diversidade. Então, todos ganham, né? Inclusive, dentro da nossa sala de aula, esse é um elemento que a gente precisa sempre estar atentos, não importa no conteúdo, do cálculo, da matemática, para a disciplina de zootecnia, de agricultura, de agroecologia, enfim. A identidade é um elemento importante, extremamente importante. Adiante, nós vamos conversar um pouco mais de como posso fazer isso na prática, no dia a dia, né? Dentro da minha sala de aula, na minha atividade de campo. Então, a primeira dimensão é identidade. A segunda é o empoderamento cognitivo. Bem, a literatura ela fala que nós podemos ter vários tipos de empoderamentos, né? Econômico, né? Psicológico, que envolve a questão emocional, né? Mas aqui no caso da educação emancipadora, a gente vai destacar o empoderamento cognitivo, porque ele é uma dimensão de empoderamento inspirado em uma aprendizagem baseada no conhecimento, né? Em saberes necessários para a emancipação do indivíduo e na capacidade de obter informações, e depende do conteúdo dos programas e disciplinas curriculares. Aqui entra todo esse arcabouço aí que o curso de licenciatura, né, ou o curso técnico vai construir, ele vai socializar todos os conhecimentos, né, enciclopédicos, o que a academia, o que o mundo já validou, né, para que ele possa ser socializado de maneira didática, né, em forma de disciplinas, ou de projetos integradores, ou mesmo de currículos que não trabalham com disciplina, mas trabalham com eixos temáticos, enfim. É um momento de empoderar todos e a todas com os conhecimentos que a humanidade construiu de uma maneira horizontal, democrática, e que todos possam ter uma base sólida para que possam pensar suas realidades, tendo em vista a questão da identidade do seu estudante, dos seus professores, dos seus futuros professores, ou seja, daquela comunidade, tradicional ou não, urbana, rural, enfim. Então, o empoderamento cognitivo, ele é extremamente importante porque ele vai, junto com o elemento da identidade, contribuir para que esses estudantes, futuros professores e professoras, possam cumprir o seu papel depois de retroalimentar esse sistema de ensino, consolidando, né, essas informações, esses conhecimentos para as pessoas, né? E a terceira dimensão, que é o pensamento crítico, né, ele é em si um método, né? Um método de problematização em que os professores e os alunos, né, ou seja, os professores, educadores, educandos, né, aprendem juntos por meio do diálogo.
A base do pensamento crítico é o diálogo e também a criatividade, né? Então, por isso que as aulas, quando elas são tomadas por exercícios pedagógicos, por listas, por atividades meramente repetitivas ou de memória, elas não estimulam a criatividade e consequentemente, não vão estimular também o pensamento crítico, porque o pensamento crítico está muito associado à criatividade, né? Assim, o ensino é baseado no questionamento e orientado para o problema. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Esse questionamento, ele não se trata apenas de eu pedir os meus alunos, os meus estudantes, meus educandos, para criarem perguntas ou responderem lista de exercícios. Não é aquela pergunta tradicional, né? É um diálogo onde nós vamos apontar questões e vamos identificar problemas e tentar pensar em possíveis soluções de uma maneira dialogada, né? Tendo em vista todas as possibilidades, respeitando a todos os tipos de conhecimento do professor, do educador, do estudante, do educando, né? Nessa perspectiva. Continuando. Nessa dimensão do pensamento crítico, a problematização ela inclui uma leitura do mundo. Essa leitura do mundo, ela não se restringe à decodificação, se eu leio bem o texto, se eu tenho algum problema de analfabetismo funcional, né? Que é justamente o grande problema do analfabetismo funcional, seja ele no ensino superior, no ensino médio, né? É uma ausência de leitura do mundo, né? E do momento do desenvolvimento de uma consciência crítica. Então, a problematização, ela inclui essa leitura do mundo e ela é um momento do desenvolvimento de uma consciência crítica. Não é que a pessoa vai se tornar um negacionista, dizer não, ou criticar tudo por criticar, ou apoiar só porque isso vem de um determinado grupo de pessoas ou de um partido político. Não, né? Criar um mecanismo para que a pessoa possa, através do método racional, lógico, né, ter condições de avaliar e de ter uma consciência crítica do mundo, né, da onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou, as situações climáticas, as situações sociais, as questões políticas, as questões de classe social, né, a que pertence ou não que pertence, as divergências, enfim. Compreender, estimular uma consciência crítica, né? Enquanto um futuro professor ou professor já de um curso de educação no campo, né? Sobre os temas em debate, né? A fim de identificar o quê? Situações desafiadoras ou problemas concretos que envolvem, né? Que possam envolver, né? Que envolvem, né? A vida dos educandos. Então, eu tenho que ligar aí na questão do pensamento crítico, né, a questão da criatividade, identificar situações desafiadoras, né, ou problemas, né, concretos que envolvem a vida dos educandos. Por quê? Porque não faz sentido para o cérebro humano, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista neurobiológico, já está mais do que provado, né, que o cérebro humano não aprende quando ele não está motivado, emocionado, quando ele não vê significado, significância, se isso não tem nada a ver comigo, se isso não me envolve, se isso não envolve a quem eu gosto, o país que eu estou, a realidade onde eu estou, não faz sentido. Se é apenas para decorar um poema, uma série de nomes de ligações químicas, uma série de técnicas e fazer de olho fechado, mas se isso não tem significado, significância para a minha vida, para os meus amigos, para a minha realidade, para a terra da minha família, para onde eu quero trabalhar, da cidade, da região, da minha comunidade, nada faz sentido, né? Então, eu passo pela escola, passo pela universidade, mas a escola e a universidade não passa por mim, porque ela não passa na minha vida, na vida dos meus, com os meus, né? Porque se eu estou no mundo com o mundo, eu me movo com as ideias, né? E, ao mesmo tempo, eu preciso de mudar pessoas para que pessoas mudem as situações. Então, mas eu preciso de ter consciência de quem eu sou, de onde eu estou, para que eu possa identificar essas situações desafiadoras junto com os meus estudantes, ou junto com o meu professor, com o meu educador, né? Enfim, junto com a comunidade, né? E para que essas situações desafiadoras ou problemas concretos possam
serem identificados e envolver a vida das pessoas que estão comigo na sala de aula, dentro do IFAM, dentro da escola, das comunidades. Então, isso o Freire sempre colocou. Isso é o cerne de uma pedagogia ativa, como hoje estão chamando. É uma pedagogia, uma prática didático-pedagógica, onde o aluno sai da condição de mero espectador, que fica ali, olhando um para a nuca do outro, sentado na fila, e sempre, durante 2 horas, apenas recebendo aqueles conhecimentos que, às vezes, são padronizados, né? Ainda mais para um país continental como o nosso. Então, pessoal, para para a gente só ter um tempo maior para a gente pensar algumas questões e trocar ideias e responder qualquer tipo de comentário, questionamento, então nós vamos passar aqui para aquilo que eu chamei, né, que eu criei esse nome aí, acho que mais mesmo para adaptar aqui para a nossa palestra de hoje, né, para a nossa discussão aqui temática, a emancipação como método. Eu pensei, então eu vou deixar mais refinado, para que possa ficar mais claro, e também mais adaptado. Aí cada um vai adaptar, seja enquanto professor, educador e estudante educando. São 3 passos didático-pedagógicos, que eu chamei de 3 PDPs, né? Como que eu posso levar para minha sala de aula, ou para o meu campo, para a minha escola do campo, para fazer experimental, não importa, para a rua da comunidade, enfim, para dentro das salas do IFAM Amazonas, né? A emancipação como método. Primeiro, né? Lembra lá das dimensões? Lembram das dimensões, né? A identidade, ela é uma dimensão. Então, o meu primeiro passo, eu vou colocar em prática, eu vou desenvolver a identidade dentro da minha sala de aula, de onde eu estiver, do meu laboratório do campo, né? O levantamento linguístico dos conhecimentos prévios dos educandos sobre o tema gerador da aula ou da unidade curricular, se esse currículo não tiver disciplinas, for por núcleos temáticos, né? Integradores. Então, se eu sou professor de matemática ou de uma disciplina profissionalizante, né? Usando os termos antigos, que hoje a gente entende que tudo está integrado, né? Numa ilha do conhecimento, mas se eu trabalho lá numa disciplina prática, super prática, de isotecnia, de agricultura, de agroecologia, né, de extensão rural, ou de matemática, ou de português, ou de filosofia, como é que eu posso trazer aquele primeiro elemento da dimensão da educação emancipadora para dentro da minha sala, na formação de professor de educação do campo? É trazer a identidade, fazendo um levantamento linguístico e dos conhecimentos prévios dos educandos sobre o tema gerador da minha aula. Então, se eu vou discutir sobre mudança climática, eu posso vir com outros professores, ou um só, ou vários, de diversos conteúdos ou de temas, e nós vamos explorar qual é o linguajar coloquial, informal, e o formal que esses nossos estudantes, educandos, aí, eles já têm. O que eles já sabem sobre o tema aquecimento global, problemas na agricultura devido a questões climáticas, excesso de chuva, falta de chuva. Então, nós podemos trazer, ouvir. Então, o primeiro passo é traçar esse levantamento linguístico desses conhecimentos. Então, eu preciso de me transformar em um facilitador, um mediador com esses meus estudantes, com esses meus futuros professores, entender da onde que esse estudante veio, qual é a sua origem social, né, étnica, quais são as suas vivências profissionais, o que essa família trabalha, com o quê, como que onde ela mora, como que essas mudanças climáticas, por exemplo, eu estou usando um tema que, se fosse o tema de mudanças climáticas, afeta aquela comunidade, se já a chuva derrubou alguma coisa, né, trouxe algum prejuízo econômico ou emocional para aquela família. Enfim, eu vou abrindo um diálogo. Estou dando um exemplo, pessoal, mas a gente poderia usar desde temas de física, matemática,
de agricultura, agroecologia, ou questões de biologia, ou de língua estrangeira, enfim. Então, esse levantamento linguístico dos conhecimentos prévios, ele está relacionado à identidade. O segundo passo é o desenvolvimento das habilidades cognitivas superiores, tendo em vista a formação do espírito crítico e da educação do cidadão. Por exemplo, estar bem informado sobre seus direitos e responsabilidades, né? Então, eu converso com... nesse momento aí, é onde o mediador mais vai tentar fazer aquela triangulação, né? É o professor educando o material didático. Aqui é que vai acontecer aquela fase de organização dos conhecimentos, onde eu vou instrumentalizar a mente de um nível, né? Usando aqui a tabela de taxonomia de Bloom, por exemplo, de nível de desenvolvimento cognitivo. Se o meu aluno está mais acostumado a receber, ficar passivo, eu vou estimular ele com informações e perguntas e questões que eu vou levar em estudante, ele vai, de posse de informações, seja do campo da agronomia, seja do campo da agroecologia, da sociologia ou do direito do consumidor, eu vou instrumentalizar ele para que ele saia de um nível mais passivo ou de memorização para um nível mais de participação, de desenvolvimento de habilidades mais superiores, né? De raciocínio, de questionamento, de lógica, de dedução, de indução, de verificação, de fazer transposições, de contextualização, de analisar, de sempre entender que uma história sempre tem dois lados, não ficar com questões binárias, mas trazer as informações, o que fala a dimensão do empoderamento cognitivo para dentro da minha sala de aula, ou para minha aula prática, no campo, ou na fazenda experimental, não importa onde estiverem, mas estimular o desenvolvimento das habilidades cognitivas superiores dos meus estudantes, meus educandos, né, os futuros professores, professoras. O passo 2 está atrelado à dimensão de empoderamento cognitivo. Então, a dialogar em público, a desenvolver habilidades onde as pessoas possam desenvolver inteligências emocionais e cognitivas para que possam ser identificados problemas, né, para a gente passar para o terceiro passo. É o quê? Que está integrado, primeiro com o segundo. Né? Aí vai lá na questão do pensamento crítico. O quê? O terceiro passo, o estímulo ao diálogo problematizador e da consciência de classe social. Se eu sou um produtor médio, ou não tão grande, ou pequeno produtor, eu tenho que ter consciência disso, da minha condição material, social, ambiental. Então, tudo isso vai facilitar para eu saber quem eu sou nesse mundo, né? Que consciência eu tenho. Então, estímulo ao diálogo problematizador e da consciência de classe social, ao raciocínio crítico, a sempre ver as coisas por várias facetas, ouvir todos os lados, fazer essa ideia da síntese, da antítese, né? Então, para isso também a gente tem que sempre dar valor à questão da criatividade e pensar e orientar o nosso diálogo em sala de aula com os nossos estudantes e futuros professores para a resolução ou solução, coloquei em parênteses, resolução ou solução de problemas locais e regionais. Pensar globalmente, agir localmente. Nem sempre os problemas globais estão aqui, mas, em geral, com toda essa questão da globalização, do neoliberalismo e também dos problemas, né? Então, nós temos várias questões que são geradas, às vezes, aqui, que se expandem, ou que vêm do velho mundo para cá. Então, estimular ao diálogo problematizador, à consciência de classe social, ao raciocínio crítico, sempre orientado para a resolução, soluções de problemas locais e regionais, né? E aí, gente, eu preciso de destacar, já para a gente finalizando, que contrasta com uma educação bancária. Aquela educação do início que a gente falou, onde o sujeito é concebido como ativo na ação educativa, o sujeito é concebido como ativo na ação educativa e não como objeto. Ou seja, a educação bancária, como eu disse, ela vê o sujeito enquanto um ser passivo.
né? Nesse terceiro passo aqui, a gente puxa novamente, articula com uma educação que não seja bancária. Mas aí vai dizer, professor, mas então quer dizer que então é oba-oba, então a gente não vai, o aluno não sabe, a gente aprova automático, o conhecimento não importa, só a questão de fundo social, não. Tanto que o segundo passo é o quê? É justamente o empoderamento cognitivo. Eu preciso de me apropriar dos conhecimentos políticos, sociais e da minha área, do curso que eu estou fazendo, preciso. Isso é indiscutível. É a socialização dos conhecimentos desenvolvidos pela humanidade, né? Mas nós não podemos ficar apenas nessa questão do empoderamento cognitivo, que ele é apenas um dos passos, né? E ele contrasta com essa educação bancária, onde o sujeito é passivo, ele tem que sempre obedecer, né? Então, na educação, onde o diálogo problematizador é o método, o educando, ele explora, ele pergunta, ele tem autonomia, ele é ativo, ele constrói, ele descobre, ele avalia, ele delibera. Então, esses currículos voltados para a aprendizagem baseada em resolução de problemas é interessante por isso, porque estimula, né, essa perspectiva do sujeito ter ação, dele sair do IFAM e ele ser um líder comunitário, dele ser um extensionista, dele contribuir nessas escolas no quê? Eu não estou apenas contemplando o conhecimento, mas esse conhecimento vai servir para que possamos mudar as pessoas e as pessoas mudar as realidades para melhor, sempre tendo em vista na questão do melhor para todos, né? Ou seja, os interesses do coletivo, da democracia, estão acima dos interesses individuais. Pode ser um pouco utópico, mas a educação, ela é utópica, porque sempre ela visa o melhor. E sempre nós nunca vamos atingir esse melhor, mas sempre estamos atingindo patamares de melhorias. Então, é isso que nos move, as ideias, e as ideias não são feitas apenas para contemplar o mundo, e sim para mudá-los, né? Nessa perspectiva. Então, pessoal, a emancipação como método, os 3 passos da arte pedagógica, eu convido os educadores, né, educandos, professores, né, a construírem e a vivenciarem os 3 PDP, os 3 passos da arte pedagógica, da emancipação como método no IFAM Itacoatiara, em toda a rede de IFAM, né? E obrigado, e vamos ao diálogo. Espero ter contribuído de alguma maneira aí com a preleção e com a fala. Obrigado. A gente que agradece, Fabrício, a sua fala, a sua apresentação brilhante aí. A gente fica pensando, né, ouvindo, eu comecei desde o começo da manhã ouvindo os professores, e não foi por... a gente não pensou em casar a sua palestra junto com a apresentação deles. Mas olhando agora, né, parece que foi tudo muito bem pensado e planejado, essa sua fala de agora com as apresentações que a gente teve antes da sua, né? A gente que estudou em faculdade de ciências agrárias, você estudou pedagogia, mas estudou numa faculdade de ciências agrárias, né? A gente ouviu muito falar sobre diagnóstico participativo, diagnóstico rural participativo, e quando a gente estuda, a gente não sabe muito bem a importância para que realmente aquilo serve. Então, depois, quando a gente vai para o campo realmente, vai trabalhar como extensionista, como professor, ou como professor extensionista e pesquisador, como a gente faz, né, tanto no IFAM como na UFAM, a gente começa a lembrar, né, dos professores comentando de como que a gente deveria fazer, que dessa forma é sempre a forma mais correta, e a gente acha, não, isso é frescura, é besteira, a gente não precisa disso, a gente vai, apresenta a proposta, pronto, e acabou. Então, quando a gente quer trazer ou levar um curso, né, tanto um Parfor, por exemplo, ou um curso FIC, que o IFAM geralmente faz em comunidade, se a gente não discutir, não conversar, não abrir a fala para todo mundo, e muitas vezes com esses diagnósticos rurais, até com crianças a gente trabalha. Não até com crianças, porque criança não tem importância,
mas porque normalmente, se a gente vai falar de educação, eu vou falar com os professores, falar com os que serão alunos futuramente, eventualmente com os pais, mas para a gente poder entender o contexto todo, como você explicou. Então, saber como eles conversam, saber a forma que eles falam, do que eles brincam, que tipo de jogos eles têm, o que eles comem e que época tem cada uma dessas comidas, né? A gente aprendeu muito batendo cabeça, a, por exemplo, marcar um módulo em semana de festa da comunidade. E aí as pessoas não apareciam de manhã na aula porque à noite passavam festando demais, né? Então, tudo isso, calendário, por exemplo, de plantação, calendário de época de pesca, onde eles vão juntar peixe para salgar, para salmorar, para vender, né? Então, tudo isso a gente vai aprendendo e vai aprendendo com o tempo. E ainda bem que experiências como, né, dos professores e a sua que nos trouxeram aqui algumas reflexões para a gente realmente pensar. Tem muitos cursos do IFAM, que como eu falava agora há pouco, aí, antes de começar um pouquinho a sua apresentação, que estão pensando em levar cursos para fora. Então, a gente tem no IFAM, Fabrício, centros de referência, que chama assim. Então, antes de virar um campus, começa com uma sala, e essa sala a gente chama de centro de referência, onde os professores ficam indo e voltando, para já começar um namoro com essa prefeitura, para poder começar o trabalho aí de implantação de um campus, né? Então, para a gente, né, com essas discussões, com essas experiências, a gente vai poder realmente fazer as coisas no passo a passo, né? Fazer um pouquinho mais correto do que falar, a gente tem esse curso que a gente pode fazer. Então, poder realmente discutir. Hoje já tem norma, né? Fazer audiência pública, ouvir todo mundo, conversar, apresentar propostas, né? Então, a gente tem aprendido meio que na marra e com o tempo aí a fazer tudo isso. Apareceu uma pergunta, Fabrício, para você aqui. Vilma Serra pergunta para você, Fabrício, como você acha que deveria ser feito para engajar os professores das disciplinas a ir para as comunidades rurais, para ministrar suas disciplinas? O que você, se você fosse o coordenador do curso, como você convenceria e convidaria esses professores aí para poder ministrar disciplinas em comunidades rurais, por exemplo? Beleza. Ótimo comentário aí, Rondon. Vilma, ela é professora ou estudante no momento? Mas independente, se ela for professora já, né? Mas se não for, está no processo de formação, né? Então, Vilma, agradeço a pergunta. A Aline fala para a gente, Fabrício, ela é professora do campus Manaus Centro. Legal. Lá do IFAM do Manaus Centro. Legal, professora Vilma. Então, eu penso o seguinte, que o primeiro passo é assim, cai naquilo aqui também que o Rondon coloca aqui, é a questão de sempre se aproximar pelo diálogo. Primeiro passo, eu acredito, assim, é chamar esses professores e perguntar para eles, né, assim, qual curso, né, e qual sociedade eles desejam, né, com o curso, com a atividade profissional deles, e ouvir esses professores. Eu queria isso, mas eu estou desanimado, porque falta isso. Então, assim, tem algumas questões que são motivacionais e tem umas questões que são estruturais. Às vezes, é uma questão mesmo de tentar um diálogo, né? E estabelecer algumas metas de curto prazo, de médio prazo e outras de longo prazo. E depois tentar fazer, tipo, uma mentoria. Trazer essas pessoas para dentro do campus, que estão lá, onde a gente deseja ir para lá, para que elas possam conhecer a realidade urbana, que eles já conhecem, mas ali dentro do IFAM, porque para muitas pessoas, às vezes as pessoas, quando eu cheguei em Itacoatiara, as pessoas não conheciam o funk, o I7, né? Achavam que tudo era o EA ou fazer uma mistura, e achava que tinha que pagar para entrar, no prédio. Então, assim, de tamanho assim, de que as pessoas estão excluídas do processo da inclusão educacional. Sempre que nós estamos aqui enquanto servidores públicos, né? Então, assim, trazer essas pessoas para começar a fazer esse estreitamento com esses professores e, a partir disso, eu acredito que as pessoas vão gostar, conhecer os laboratórios, fazer feiras, encontros, e aposto que as próprias pessoas vão lá, tem essa situação
vamos misturando, mesclando esses conhecimentos, saberes, os fazeres das pessoas que foram lá conhecer os laboratórios, o mundo formal, acadêmico, escolar, né, escolarizado, e onde eu falo assim, mas eu faço isso, dá certo. O que o senhor falou é legal. Então, a gente vai mesclando os conhecimentos aí da dita academia com os saberes, os fazeres e as vivências. E aí, isso, a própria pessoa da comunidade fala assim, nossa, mas eu gostei do senhor, da senhora. Vamos lá, eu vou te mostrar. E já vai construindo vínculos. Eu acho que, primeiro, uma reunião, discutir essa visão de mundo que o curso deseja para si, para a sociedade local, convidar essas pessoas para irem conhecendo alguma atividade, pode organizar, e aí as pessoas vão se conhecendo e vão lá no meu sítio, vão lá na minha terra, eu mexo com abelha, eu mexo com isso, você vai gostar, e aí eu acredito que esse será o primeiro passo para fazer esse quebra de gelo aí. E aí a gente pensar e sempre pelo diálogo, respeitando a identidade e levando o conhecimento cognitivo da academia, que está escolarizado, enciclopédico, porém casando com as necessidades e com a questão econômica, com a questão social e de sustentabilidade que essas pessoas desejam também, e fazer essa troca. Claro que eu estou falando aqui de um ponto de vista ideal, e aí vamos adaptando, né? Eu acho que poderia ser isso aí, professora Dilma, não sei se está contente aí a algum tipo dessa indicação aí que eu faço aí no momento. A gente tem, né, Fabrício, às vezes vizinhos, né? Por exemplo, no final da Rua da UFAM, tem a comunidade Boa Esperança, né? Sim. A gente tem ali, chega ali no final da rua, à direita tem uma pontezinha, tem uma comunidade grande de muitas famílias que moram ali, que são produtores rurais. O ano passado, o IFAM, a gente fez um trabalho ali com eles, de um projeto que a gente tinha, e parte da equipe ministrou um curso FIC, né, que a gente chama de Formação Inicial Continuada aí no IFAM. Então, foi um curso de agricultor familiar de 160 horas, né, em várias comunidades, mas ali foi o nosso exemplo. E aí eu perguntei, no dia que a gente foi lá conversar com eles e apresentar essa proposta e discutir com eles o que eles gostariam que tivesse como disciplinas para o curso, o que ajudaria eles para eles melhorarem a produção deles, por exemplo. Aí eu perguntei, vocês já conhecem o IFAM? Aí ele, não. O outro eu ouvi falar. E a UFAM? É aqui na rua. Vocês já entraram lá? Aí nenhum deles nunca tinha entrado na UFAM. Exato. Então, a parte do projeto que tem sempre da Semana de Ciência e Tecnologia, de portas abertas, né? Que a Margarida, que a Isabel sempre fazem, assim, é brilhante, né? Então, que as pessoas conheçam. Comunidade da Penha, por exemplo, que é ao lado da nossa instituição lá na estrada, a gente abriu uma vez as portas e falou, vocês podem ir lá para fazer cadastro, para fazer um formulário, se precisar de alguma coisa. Nunca até hoje ninguém foi. Então eles acham, esse negócio aí é de doutor e não é para gente, assim, às vezes, muitas vezes... Exatamente. A gente fica muito triste, né, esperando assim. E aí, o que a gente tem feito, Fabrício? Em vez de fazer cursos, a gente tem pensado em dias de campo e trazer realmente para o campo, mostrar, né, para evitar que seja um negócio muito formal, assim, dentro da sala de aula. Exato. Para não assustar, né? Viver exatamente isso. Viver o que realmente eles vivem, assim, e mostrar os trabalhos que a gente tem feito, para ir aos poucos se aproximando, né, trazendo pelo menos as comunidades do entorno para conhecer a instituição. Que depende de menos, assim, de recursos, né, questão, assim, para trazer caro, de longe e tal, né, que viabilizaria. Então, essa é a ideia que vocês já estão fazendo aqui, acredito que até a professora Vilma poderia também tentar adaptar, e justamente fazer esses convites, a gente precisa de trazer eles, essas pessoas das comunidades, para conhecer os nossos professores, nossos cursos, nossos técnicos, seja numa atividade de campo, ou num café da manhã dialogado, que cada um conte o que está produzindo, e aí a gente vai também criando esse laço para a gente sair dos muros escolares e ir para lá, e dizer, nós somos servidores públicos, estamos aqui com vocês, não somos donos do conhecimento, temos algo a ensinar e temos também muito que aprender. Então, juntando as forças, nós vamos emancipar, né, aos nossos estudantes, a eles e a elas, enfim. Eu acredito nessa perspectiva, nessa perspectiva de uma educação humana que eleve os sujeitos, o cidadão,
para o próximo nível cognitivo, né, das suas habilidades superiores, né? Não vai resolver tudo, não é a panaceia, né, do grande remédio para tudo na educação, mas sem ela, tampouco vamos fazer qualquer tipo de movimentação. Agora, essa educação que só fica contemplativa, né, não adianta. O conhecimento só contemplativo, de prateleira, de títulos, não adianta. Esse nosso país está cheio, o mundo está cheio, né? Então, a gente precisa de ação e movimento, né? Participativo, nessa perspectiva. E o diálogo é o primeiro caminho. Primeiro caminho. Sim. E a gente percebe, às vezes, Fabrício, que convidando, por exemplo, a gente vai lá, sei lá, a gente vai iniciar um trabalho, vamos convidar os professores que têm interesse de ir lá para a comunidade, sei lá, X. Poucos têm. Eu não quero, não vou estar no conforto do ar-condicionado, eu não vou estar em casa, eu não vou estar na cidade, eu tenho coisa para fazer. Mas quando a gente traz as pessoas da comunidade para a escola, e esses professores têm contato e percebem a necessidade, a pessoa, com as histórias que eles contam, eles convencem sem pedir. Ela falou, olha, eu acho que eu vou lá, eu vou com vocês, então. Tá vendo? Então, muitas atividades que a gente já fez, a gente começou indo só 1 ou 2, aí a gente chega contando a história, aparece um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, então, né, de formiguinho, trabalhinho aí, vai indo. Né? Exato. A participação é um processo de construção. A gente não consegue as 10, 20 pessoas de uma vez, mas quase começa com uma, com duas, tanto da comunidade quanto dos colegas do Instituto, e vamos. E com o tempo vai fortalecendo, vai melhorando, vão entrando novas pessoas, enfim. E é isso, aí, sempre através do diálogo, né? Mostrando horizontes. Então, Fabrício, em nome da nossa comissão organizadora e do nosso encontro de educação do campo, a gente gostaria muito de te agradecer, né? Então, agradecer muito a sua participação, né? Ter despendido o seu tempo aí para poder preparar a apresentação e conversar um pouquinho com a gente. Essa manhã que para a gente foi muito, muito legal, muito importante, né? Então, muito obrigado, e convidar a Aline. E contar com você também para outras edições aí do nosso Encampo e outros eventos que a gente tiver, né? E a gente vai também sempre estar à disposição para sempre continuar. Claro que eu puder, contem comigo. Eu agradeço a você, querido Rondon, e também a Aline, enfim. Eu só agradeço e posso disponibilizar meu e-mail também aí para o pessoal, quem quiser, enfim. Depois aí, e vou colocar aqui. E aí, né, a gente, para quem quiser tiver de outros campos, aí tiver a distância, né, esse aqui, se você puder colocar lá, tá, obrigado. É isso, gente, eu agradeço. Muito bom. Obrigado, no chat, já vai aparecer aqui na nossa transmissão o seu e-mail. Aline, temos as considerações finais da nossa manhã, antes da gente começar a parte da tarde, os relatos de experiências de cada campus aí. Né, e já aproveitar e convidar todo mundo a participar, né? Verdade. Agradecer primeiramente ao professor Fabrício, dizer que foi uma excelente explanação. A gente tem muitos comentários aqui no chat positivos, né? Falando sobre a apresentação dele, sobre a experiência e também esse enfoque, né, das atividades de extensão. O pessoal tem comentado aqui bastante, né, sobre essa questão das atividades de extensão, terem origem, né, com esse diálogo com a comunidade. Então, isso que o professor Fabrício traz na fala dele sobre a questão da educação, está atenta, né, às condições dos alunos, né, à formação de cada um deles. A extensão, ela tem essa característica dialógica muito forte. Então, agradecer mesmo, né, pela apresentação, agradecer ao Rondon, que conduziu aí, mediou as nossas 2 atividades. Muito obrigado. E lembrar o pessoal, né, da lista de frequência. Não deixem de assinar a lista de frequência. É necessário fazer a assinatura para a questão da certificação. Tivemos algumas perguntas aí do chat sobre a questão da certificação. Ela é emitida após o evento, né? Então, após o evento,
é feito um levantamento das frequências, da porcentagem que cada pessoa conseguiu frequentar no evento, e vocês vão receber aí uma notificação no e-mail, né? Em torno de 2, 3 semanas, vocês devem receber isso, que é o tempo que a comissão aí, né, nós da comissão conseguimos organizar. Já deixamos o convite para vocês estarem conosco na parte da tarde, às 14 horas, nós retornamos às nossas atividades. E hoje pela manhã a gente teve a oportunidade de conhecer a história do campo na rede, no IFAM, né, na sua construção há 100 anos, né? Então a gente conheceu aí um pouquinho do trabalho da agrotécnica, né, na época de São Gabriel e de todas as instituições, os campos, né, por assim dizer, mais antigo. E na parte da tarde a gente vai ouvir relatos, né, da atualidade de 8 campi que vai estar trazendo aí a sua experiência com educação no campo. Então, estão todos convidados e aguardamos vocês às 14 horas. Um grande abraço.